eu vou só contar por que a Miyoshin chama Buda rebelde na Sangha. Não é porque ela é antropóloga da PUC, não. É porque quando ela veio praticar na Sangha, ela, no final, a gente sempre faz uma conversa, né? E aí ela chegou para mim e falou: Sensei, por que vocês indicaram, recomendaram um livro na página do Terigata, do Facebook? Eu falei: a gente nunca recomenda livro na página do Facebook. A gente, inclusive, até fala, é bom não ler muito, né? Porque ler polui e tal. E ela falou: não, tinha uma indicação do lado ali do Facebook de um livro. Sabe quando você pesquisa algo na internet e ele associa assuntos com o que você pesquisou? Apareceu ali do lado um livro, Buda Rebelde. E aí ela comprou, leu o livro, indicou para todo mundo da Sangha. Aliás, ele está aqui na biblioteca, quer dizer, não está mais aqui, está lá no mosteiro. Mas a partir de então a gente entendeu por que ela escolheu ler um livro chamado O Buda Rebelde. Hoje a gente vai ter assim a alegria. Eu acho que é uma grande oportunidade. A gente já vinha querendo fazer isso na Sangha, um dia que a Miyoshin pudesse trazer um pouco para a gente dessa vivência que ela tem junto aos povos indígenas, esses 25 anos, nem sei quanto tempo, ligada a ensinar, né, a falar sobre isso, a conviver com os povos indígenas, porque ela tem uma vivência junto às aldeias. Então, a gente sempre quis que ela falasse, acho que apareceu essa grande oportunidade, o momento é super adequado, porque a gente está precisando realmente clarificar, como disse o Kyoso para mim, aliás, foi sugestão dele, entender em que momento a gente se separou tanto da vida da Terra, da natureza, como o Krenak fala, e como que a gente demora tanto tempo para enxergar quem são os povos indígenas, quem são os índios. Por que a gente sempre deixou eles num lugar tão sublimado na vida da gente, né? Como se eles não fossem de verdade os guardiões da terra e que é o que está dando vida ainda para a gente. Então, hoje é a Miyoshin que vai compartilhar um pouquinho. Se alguém também quiser perguntar, né, Miyoshin? Isso. Pode interromper no meio, tá? Pode falar também, dar palpite, tudo, tá? É livre. Tá, então eu vou pôr mudo o meu microfone. Quem não estiver falando, muda o microfone também, para ela ficar à vontade para falar, sem ruídos aí. Então, tá bom. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Não, assim. Eu fiquei em dúvida se eu devia ou não fazer isso aqui, essa fala. Atualmente, eu ando não querendo mais eu falar. Eu acho que, hoje em dia, os indígenas eles estão falando por si, eles estão colocando com uma clareza muito grande os seus problemas, as suas... Mas, como eu sou uma missionária, né, eu, então, resolvi que eu acho que a minha missão ainda não acabou. Tá? Por que eu digo isso? Porque a missão, eu fui, ao longo do tempo, compreendendo o que era essa minha missão, né? Que era compreender a vida dos povos indígenas, seus modos de ser, de pensar, enfim, a sua organização social, tal, para poder formar as pessoas que vão trabalhar com eles. Então, essa minha tarefa eu desenvolvo no CIMI, no Conselho Indigenista Missionário. Eu dou já há, sei lá, uns 15 anos, todo mês de janeiro, eu fico lá 2 semanas no curso
de formação básica, que eu também ajudei a montar e tal, dando aula de antropologia, né? A antropologia é uma ciência bonita, é uma ciência ampla, né? Ela se diz a ciência do homem, quer dizer, do ser humano, compreender o ser humano como espécie. Só que não é a única ciência que compreende o ser humano como espécie, né? A filosofia, a biologia, enfim, todas compreendem. Mas ela tem essa particularidade, que é compreender a diversificação cultural, que é própria da humanidade. A espécie humana, eu vou falar assim brevemente, né, só para mostrar qual é o ponto de partida que eu tenho adotado para falar dos povos indígenas, né? A espécie humana, ela tem uma habilidade, né, simbólica de construir, inventar e criar cultura. Só que ela não é a única espécie que faz isso. Antes, a gente separava a natureza da cultura, né? E, com o tempo, a reflexão filosófica, epistemológica e tal, foi levando a gente a perceber que o ser humano não é o centro do universo, tá? O ser humano não é aquele negócio que ele é mais que os outros, que ele tem características que os outros animais não têm, tal. Isso daí caiu por terra, né? E caiu com pesquisa, com base em pesquisas científicas, né? O chimpanzé, que é nosso irmão, ele, o primo, né? Ele tem cultura, ele transmite o que ele aprende para a geração vindoura, né? As mães, os pais, eles são capazes de aprender coisas novas e ensinar os filhos. Eles têm organização social, tem o chefe, tem isso, tem aquilo, enfim. A doutora Jane Goodall, ela passou 40, 50 anos da vida dela lá na Tanzânia, né, estudando e convivendo com os chimpanzés. Ela, aliás, tem documentário com ela, tem em todo lugar, na National Geographic, enfim, tem vários documentários e ela conta todas essas histórias. Mais recentemente, um pensador muito importante é o Frans de Waal, que ele está também mostrando, né? Ele estudou muito os bonobos, né? Tem um detalhe curioso que dizia assim, que o único animal que fazia sexo frontal, olhando um para o outro, eram os humanos, né? E, pois, não vai lá o Frans de Waal estudar os bonobos, e os bonobos fazem sexo frontal. Então, olha, não temos mais, né, uma peculiaridade. Isso é muito importante, porque a nossa espécie ela se julgou, né, melhor do que as outras, ela se julgou superior a todas as outras espécies e dominou o planeta, agora está já faz tempo destruindo o planeta, e isso é uma complicação que ajuda, quer dizer, que a antropologia de hoje, né, ela tem tentado contribuir para descentralizar, né, o humano, né? Então, a gente tem tarefas, né? Descentralizar a Europa, enquanto a Europa aí no sentido figurativo, né?
porque hoje em dia tem os Estados Unidos também, e tem a China, e tem a União Soviética, enfim. Mas é descentralizar o papel da Europa, tirar a Europa também do centro, né? Como a grande referência que nós temos para viver em sociedade. Descentralizar o humano, né? E tomar consciência de que vivemos num planeta e que partilhamos com todos os seres, vegetais, animais, minerais, etc., né, a vida no nosso planeta, e por isso nós precisamos cuidar do planeta e parar de destruí-lo. Nessa toada, digamos, né, da superioridade humana, tal, está uma superioridade colocada em relação aos povos que foram colonizados, né, do século XVI para cá. Esses são os indígenas das Américas, da África, da Austrália, né, da Ásia, né, há muitos povos indígenas, né, em Bali, enfim, na Tailândia, em vários lugares, né, e até mesmo na Europa, né, os lapões na Noruega, aquele povo lá que vive no norte, lá, gelado da União Soviética, enfim, né? No mundo todo existem povos que não vivem, né, exatamente da maneira que o dominador impôs, né, baseada na vida, no sistema capitalista e com sentido, né, de propriedade, né? O sentido da propriedade privada, ele é o pilar, né, digamos, do sistema capitalista, mas ele é mais do que isso. Ele é o pilar de todo o pensamento ocidental, né? Eu tenho, é meu, eu comprei, se eu quiser, eu dou, né? Enfim, não há outro sentimento, a propriedade privada é o pilar central de tudo isso. Claro, gente, que eu estou aqui resumindo, entendeu? Cometendo muitas barbaridades, tal, a hora que eu generalizo dessa maneira. Mas, senão, não dá tempo de falar, né? Aqui no nosso caso, do Brasil, nós temos um grande problema, porque nós vivemos numa sociedade escravocrata, foram 4 séculos de escravidão. E ainda, né, mesmo que a escravidão tenha sido abolida há mais de um século atrás, né, não acabou a nossa mentalidade escravocrata. Como não acabou a escravidão, né? Porque há muitas formas de trabalho escravo que acontece por aí, tanto na zona rural quanto na urbana, né? Pessoas que são trancadas dentro de casa, enfim, né? Por exemplo, né? A moça, uma indígena, lá em Belém do Pará, ela sai da aldeia, vai para a cidade, arruma emprego numa casa de família, né, doméstica, né, e vai morar na casa. Então, ela tem um quarto, ela dorme lá, ela come e tal, né? E os patrões não pagam salário para ela, porque dizem que ela está pagando moradia, comida, não sei o que e tal, né? E ela tentou ir embora, ela falou, olha, eu não quero mais ficar aqui. E eles não deixaram ela ir embora. Quer dizer, isso aí é uma forma sutil, não é, de trabalho escravo que que ainda é muito comum, né, na nossa sociedade, tá? Bom, mas a nossa história, ela é marcada, portanto, por 2 categorias de pessoas que foram os escravos coloniais. Uma são os que foram, né,
mercantilizados, né? Retirados da África e vindo para as Américas, né? Para as Américas e para o Caribe, aqui pelo Oceano Atlântico, que são os afrodescendentes, que foram escravos e que até hoje são discriminados, alijados, colocados de lado, enfim, né? E que lutam por seus direitos. Tal. A população negra era uma população ainda de baixa escolaridade, mas hoje em dia, né, já temos, né, teve o movimento negro nos anos 70, teve um papel fundamental, as organizações, enfim, né, a organização política, né, da população negra, que tem várias formas, ela foi muito importante. Ela começa nos anos 70 e vem. E produziu o quê, esse movimento? O pleito era uma das reivindicações mais fortes, era o acesso à escolaridade, né? E daí para frente, né, hoje, nós temos como saldo, né, intelectuais negros, né? Pesquisadores, cientistas, né? Tanto no campo das ciências humanas, quanto no campo da educação, do direito, da medicina, né? É pouquinho na medicina, tal, na engenharia, assim, mínimo. Mas no campo do direito e das ciências humanas, já temos, portanto, então, a emergência de um intelectual negro que fala a partir da sua referência, que não é uma referência só familiar, do candomblé, não sei o quê, é uma referência ancestral. Os indígenas, eles têm escritores indígenas, tem um movimento indígena muito importante, tem a Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente da República, isso é uma coisa super inédita no cenário da nossa sociedade. Então, eles têm, mas eles têm menos, digamos, né? A população indígena é a população de menor taxa, da mais baixa taxa de escolaridade, né? Mas os programas atuais e tal, eles têm favorecido, né, que a população estude e tal. E a educação também é, para os povos indígenas, uma grande reivindicação, né? E que foi conquistada a partir da Constituição de 1988, lá reconhecendo que os indígenas teriam direito a uma educação bilíngue, isto é, em português e na língua materna. Está escrito isso na Constituição. Assim como está escrito também na Constituição, que reconhece a ocupação, a posse imemorial das terras que ocupam os povos indígenas, que a terra é inalienável e que os indígenas têm direito, né, a se autorrepresentar. Com isso, acabou a tutela, que era uma figura... foi a figura que norteou toda a política indigenista do século XX. Então, os índios são tutelados do Estado, a terra é do Estado e eles podem ocupar, né? Como eles não são mais tutelados, tal, mas a terra continua sendo do Estado, enfim. Eu não vou entrar na questão da terra, porque, a não ser que vocês queiram, mas porque a questão da terra ela exige da gente muitas informações, muitas coisas tal. Mas essa é a reivindicação principal e fundamental dos povos indígenas no Brasil, né? A gente costuma dizer assim, sem a terra, os indígenas não podem realizar as suas
referências culturais. Bom, depende, mais ou menos. Porque a cultura não é uma coisa assim, entendeu? Que se não tem isso, então não tem a cultura, tal, como a gente costuma dizer, né? O povo Machacali, ali de Minas Gerais, eles mal falam português, até hoje, ali no nordeste de Minas, né? Fronteira ali com a Bahia, na região de Porto Seguro e tal, né? Eles não falam português, eles têm uma história muito própria, e eles são do meu time, Buda Rebelde. Eles são malcriados, é o povo mais malcriado que a gente tem, porque eles vivem pertinho de cidade, eles vivem numa região que não tem floresta e tal, mas eles aprontam, né? E eles vivem numa terra que é ocupada pelo capim. Essa terra, o SPI arrendou e tal, e daí desmataram tudo, não sobrou um pé de madeira ali para contar a história. E o capim cresceu, porque eles têm um gadinho lá, mas é pouquinho, né? Não chega a comer o pássaro. E o capim cresceu. E eles se perdem, assim. Você olha, você só vê capim, né? E ali dentro do capim tem casas, tem um monte de coisa. E num seminário, né, que estava discutindo a possibilidade de fazer um reflorestamento naquela área, eu perguntei para um rapaz que estava falando lá, escuta, mas se a mata é a morada dos espíritos, sem mata, onde os espíritos estão? Aí ele me respondeu, aqui, ó, no cabelo. Aí eu fui olhando o cabelo, os cabelos dos machacalis, são tudo um emaranhado assim, tudo, sabe, aqueles cheio de nó, embaraçado e tal. Eles têm uma aparência que você olha, tem algumas pessoas que você acha que é uma caricatura, né? Ou um espantalho, né? Lá no meio do capim. É porque os espíritos moram no cabelo. Então, assim, com isso, eu não estou querendo dizer que pode perder tudo, que muda tudo e tal. Não, não pode, né? Mas também não podemos, né, atribuir aos indígenas, né, um processo de perda cultural. Esse é um problema grave que acontece aqui no Brasil, porque tudo as pessoas falam que eles estão perdendo a sua cultura. Cultura não se perde, tá? Cultura é dinâmica, ela se transforma, e tem uma coisa, né, importantíssima, né, que é o retorno, né, às referências culturais, né? É claro que nos retornos não tem lá a mesma cultura, óbvio, não é? Mas o retorno é importante da gente compreender que ele é possível. Eu estava indo por esse caminho. Tal. Um dos grandes líderes do movimento indígena, o Chicão, o Chucuru, um homem maravilhoso e tal, ele foi assassinado porque ele liderou o povo dele na reconquista da terra, lá no Pernambuco, no município de Pesqueira. O Chicão saiu de lá, porque aquilo era uma desolação. Os fazendeiros tinham ocupado, os índios morando na cidade, ou então nos cantinhos ali de terra e tal. E ele saiu de lá, ele ganhou o mundo. Ele veio parar em São Paulo, ele veio para cá, porque ele se tornou caminhoneiro. E aí, como caminhoneiro, ele andou por esse Brasil afora e tal. E, num determinado momento da vida dele, né, os encantados, os espíritos que vivem ali e que alimentam, né, o povo chucuru, os encantados se aproximaram dele, né?
e falaram para ele. Eu que estou dizendo assim, os encantados chegaram e falaram para ele. Né? Mas, assim, enfim, os encantados se mostraram, né? E indicaram para ele um caminho que ele devia liderar o seu povo na reconquista da terra. E ele fez isso. Né? Então, ele tem uma trajetória. Então, é assim. E o Chicão era um cara, nossa, maravilhoso. E ele tinha, né, sabia tudo, falava com os encantados e tal. Então, não foi o caminhão que afastou ele. Talvez até o caminhão tenha aproximado ele, né, do seu povo, né, e, sobretudo, dos encantados. Então, esse é um lado da questão que eu insisto em colocar, porque a gente tem mania de dizer isso. Ai, coitados dos índios, estão perdendo sua cultura e tal. O que eu posso fazer para ajudar eles? Aí eu sempre respondo assim, nada. A única ajuda que a gente pode dar é respeitá-los. Né? Então, a gente respeitá-los, conhecê-los e respeitá-los. Mas isso a gente não gosta. Né? Tem gente que vai em aldeia indígena, lá no meio do mato e tal, e não come a comida. Né? E aí fala, é que eu sou vegetariano. Por isso que, sem ofensa, hein? Porque aqui também o nosso meio, né, de zazen, ele é um meio vegetariano, mas vai lá e fala, não vou comer porque eu sou vegetariano. Aí eu estava lá na terra, Raposa, Serra do Sol, e as mulheres macuxi, eu fui na cozinha, enfim, e pedi para comer. E aí elas falaram assim, uai, você come a nossa comida? Eu falei, como? E estou com muita fome e tal. E o pior é que eu pedi o bife de fígado que estava lá refogado na panela. Né? Falei que era aquele. Nossa! E elas disseram assim, sabe, é que vem muita gente aqui de São Paulo e que diz que é vegetariano porque tem nojo da nossa comida. Né? Então, é um negócio complicado. Né? Porque assim como a gente não consegue compreender a cultura, né? Os referenciais indígenas, eles também não compreendem direito os nossos referenciais. Né? Então, ser vegetariano, que é uma coisa, para nós, é um passo adiante, né? É um passo adiante nessa descentralização do humano e tal, é um passo adiante, para eles é um meio de rejeitá-los. Né? Por quê? Porque eu acho que eles estão mais acostumados com a rejeição do que com qualquer outra coisa. Na minha experiência, eu tive oportunidade, né, de conhecer vários povos na Amazônia e tal. E lá no Acre, no sul do Amazonas, no Acre, eu conheci o povo Jamamadi. Com eles eu tive um contato longo, fiquei mais ou menos uns 10 anos indo e vindo e tal. E escrevi um trabalho sobre eles, enfim. As mulheres, elas eram refratárias demais. A gente chegava, se o marido não tivesse, ela estivesse sozinha, na casa ela virava as costas e falava com a gente de costa. Né? Eu entendi o que era isso. Né? Isso aí já era produto de um trauma. Né? Porque no tempo dos seringais, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, elas eram caçadas, estupradas e obrigadas a casar com o seringueiro, que obrigava na base de uma arma, né, de um chicote e de uma espingarda. Né?
Então, elas não falam com estranhos. As crianças morrem de medo de estranhos e tal, principalmente se for branco, porque o branco tal. Bom, enfim, né? Então, tem muitos aspectos, né, da vida indígena que a gente tem que compreender, né? Talvez o mais bacana de compreender seja o aspecto religioso, o xamanismo e tal, mas isso vai ficar para outro dia, porque acho que não vai dar tempo, né? O xamanismo e tal. Mas uma coisa que a gente deve compreender é que, para os indígenas, não existem vários mundos, não é? Existe um mundo onde todos os seres vivem. Aí eles têm contato com aqueles seres que cercam o grupo, tanto os espíritos dos animais, das plantas, das pessoas e tal. Aí tem um outro que é um aliado, um possível aliado, com quem eu posso fazer uma aliança, dar casamento, ou então fazer a guerra, né? Fazer a guerra também é parte de um sistema religioso muito complexo e tal, porque você não faz a guerra com o desconhecido. Você faz a guerra com o seu parceiro, aquele que um dia pode ser o seu parceiro de troca e outro dia ele é o parceiro de guerra. E tem uma outra categoria, que é o estrangeiro, digamos assim, né? O estrangeiro, onde os colonizadores se foram classificados nessa categoria, né, de estrangeiros, mas com o tempo eles foram conhecendo e tal, e foram abrigando também, né? Vai deixando de ser estrangeiro, vai virando um pouco amigo e tal. Só que esse colonizador que chegou encostando, montando uma fazenda em área indígena, né? Chegou se encostando de mansinho, né? Ele se torna um carrasco, né? Porque ele daí bota a cerca e diz que os indígenas não podem mais entrar lá, só entra se for para trabalho assalariado ou escravo, enfim, né? Então, é isso que eles não entendem muito, né? E para cada povo, né, esse estrangeiro, né, tem uma cara e tem experiências com eles. Cada povo tem uma experiência, né, com esses estrangeiros, né, que, no geral, somos nós, né? Agora, quando a gente fala assim, nós, né, nós brasileiros, a gente deixa o indígena de fora. E ele não está de fora. Ele é nós, né? Nós somos um. E isso é muito complicado de entender, né? Que a natureza e a cultura são, né? São interligadas, não existem dois mundos, né? Como também as pessoas, não é? Não é que tem um povo lá longe e o outro aqui de tal. Nós somos todos humanos. O Lévi-Strauss dizia assim: para que a gente faz etnologia? Que a etnologia é o estudo das etnias, né, da diversidade cultural. E fala, para que serve esse estudo? Ele fala, serve para encontrar o humano, né? Então, ali, se eu encontro o humano, então eu encontro o parceiro e não o outro, um tal de outro que a antropologia criou e tal. Com isso, eu não estou querendo dizer que não existe alteridade. Claro que existe, né? Mas a alteridade ela é muito mais
talvez, né, um recurso, né, psíquico e psicológico para os indivíduos se situarem no mundo, né? Um recurso também para que as coletividades se diferenciem umas das outras, né? Ninguém quer ser igual a ninguém, porque o igual desmancha, dilui, né? Então, eu quero o quê? Eu quero ser um no múltiplo, né? Então, se a gente pensar na vida como uma multiplicidade, né, o eu, os muitos eus, né, são a expressão dessa multiplicidade, né? Ó, tá na hora de eu parar. Olha, só antes de terminar, o que eu ia mostrar aqui é uma petição que foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal pela APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e mais alguns partidos políticos, PSB, PCdoB, PSOL, PT, Rede, PDT. Essa petição foi encaminhada agora, dia 30, né, pedindo que o STF interfira no governo federal para que ele execute o plano emergencial para proteger os povos indígenas, né? Aí tem várias coisas, né, na solicitação, mas eu acho que é uma ação efetiva. Se vocês quiserem conhecer mais dessas coisas, do que está acontecendo, tem o ISA, Instituto Socioambiental, que você entra no site do ISA, é isa.org, e você vai ver uma série de coisas que eles estão publicando, levantamentos e tal. E o outro site é o CIMI, Conselho Indigenista Missionário.org, CIMI, CIMI.org, que também tem uma série de coisas e eles estão atualizando os dados. O ISA fez um levantamento e publicou agora, não sei, fim da semana passada, agora já não sei mais, que tem 9.414 indígenas contaminados pela Covid e 380 mortes, né? Então, não é brincadeira. Eu ia falar hoje só disso, da vulnerabilidade dos povos, por que eles não aguentam, mas aí falei outra coisa, tá? Obrigada, Mioshin, muito De obrigada. nada.